Você já imaginou o que acontece quando o poder de uma fortuna bilionária colide com a simplicidade de um amor puro e inesperado? Testemunhe o momento em que a vida de um magnata implacável é virada do avesso por um pequeno grito de desespero e um toque de ternura inimaginável. Esta é a história de Ricardo, um pai que tinha tudo, mas não conseguia alcançar seu filho autista, Lucas. Até que, em meio ao caos, a presença discreta de sua empregada, Clara, revela uma conexão tão profunda e emocionante que o fará questionar tudo o que ele sempre valorizou. O que ele fez depois vai tocar sua alma de um jeito que você jamais esperou. Inscreva-se no canal, estamos adorando compartilhar essas histórias. Você está gostando? De onde está assistindo? Deixe seu comentário. O burburinho dos convidados na festa beneficente do empresário Arthur Montenegro ecoava pela mansão suntuosa no coração de São Paulo, mas para ele, o som mais alto era o silêncio de seu filho, Léo. Aos 6 anos, Léo vivia em um mundo à parte, um universo onde as palavras eram raras e os olhares fugazes. Diagnóstico: autismo severo. Arthur, um titã do mercado financeiro, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida e fortuna, sentia-se impotente diante do desafio mais importante de sua existência. Sua esposa, Isabela, uma socialite acostumada aos holofotes, parecia cada vez mais distante, perdida em seu próprio luto pelo filho que sonhava ter. Naquele dia, em meio ao luxo e à indiferença velada, Léo teve uma crise. Gritos, choro, o pequeno corpo se debatendo no chão de mármore frio. Os convidados cochichavam, alguns com pena, outros com um claro desconforto. Arthur sentiu o rosto esquentar, uma mistura de raiva e vergonha. Tentou acalmar o filho, mas seus gestos eram duros, desesperados. Foi então que uma voz suave, quase um sussurro, rompeu o caos. Era Maria, a nova empregada, uma mulher negra de meia-idade, com um olhar que parecia carregar a sabedoria de muitos invernos. Sem dizer uma palavra, ela se ajoelhou, pegou Léo nos braços com uma delicadeza surpreendente e começou a cantar uma antiga canção de ninar. A melodia, simples e pura, preencheu o ambiente. Lentamente, como um milagre, os gritos de Léo cessaram. Ele aninhou a cabeça no ombro de Maria, seus olhinhos fixos na mulher, que exalava uma calma inabalável. Arthur observou a cena paralisado. Uma emoção estranha, desconhecida, apertou seu peito. Não era pena nem gratidão, mas algo mais profundo, algo que o fez questionar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sobre o amor. Sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele jamais poderia prever. A mansão Montenegro, um ícone de opulência na elite paulistana, nunca havia presenciado uma cena tão genuína e desprovida de artifícios. A luz do lustre de cristal refletia no chão polido, onde segundos antes, a fragilidade de uma criança autista se expunha diante de um público ávido por escândalos. Que construíra um império com base na lógica e no controle, via-se confrontado com a imprevisibilidade da vida, personificada em seu próprio filho. Por sua vez, observava de longe, um copo de champanhe nas mãos, seus olhos azuis distantes, focados em uma imagem idealizada de maternidade que nunca se concretizou. Para ela, Léo era um espelho de suas falhas, uma mancha em sua perfeita fachada social. Uma recém-chegada àquele universo de contrastes trazia consigo a simplicidade e a força de quem conhece a dor e a superação. Seu sotaque nordestino, quase imperceptível, era um eco de suas raízes humildes, um contraponto à sofisticação forçada que a cercava. Ela não possuía títulos nem fortuna, mas carregava em si uma riqueza imensurável. A capacidade de amar incondicionalmente. Em seus braços era a prova viva de que a conexão humana transcende barreiras sociais e financeiras. A canção de ninar que Maria entoava não era apenas uma melodia, era um abraço sonoro, uma ponte para o mundo de Léo, que finalmente encontrava um porto seguro. Que fechava negócios multimilionários com a mesma frieza com que dispensava pessoas, estava agora desarmado diante da cena mais humana que já presenciara.
Sua mente, acostumada a calcular riscos e lucros, não conseguia processar a simplicidade daquele ato de amor. Será que ele, em toda sua grandeza material, havia perdido algo essencial na jornada da vida? A presença de Maria na mansão Montenegro não era um acaso. Ela viera substituir uma empregada antiga que se aposentara. Sua contratação fora feita de última hora, quase por engano, um mero item na extensa lista de tarefas da secretária de Arthur. Mas o destino, ou talvez algo maior, parecia ter um plano para aquela mulher de alma nobre. A festa continuava, alheia à pequena revolução que acontecia no centro da sala. Os risos, as taças brindando, a música em volume baixo, tudo parecia distante, abafado. Arthur se aproximou de Maria lentamente, como se temesse quebrar o encanto. Obrigado, ele conseguiu dizer, a voz rouca, quase inaudível. Maria apenas assentiu, seus olhos fixos em Léo, que agora respirava calmamente em seu colo. O silêncio que se seguiu não era mais de desespero, mas de uma profunda compreensão. Vendo a cena, sentiu um arrepio. Não era raiva ou ciúmes, mas um vazio, uma consciência dolorosa de sua própria incapacidade. Ela havia tentado de tudo para se conectar com Léo, desde terapias caríssimas até os melhores especialistas, mas nada parecia funcionar. E agora, uma simples empregada, com um gesto singelo, havia feito o que ela, a mãe, jamais conseguira. Naquele momento, as bases da família Montenegro começaram a ruir, não por um terremoto, mas por uma sutil, porém poderosa mudança de perspectiva. O brilho do dinheiro e do status, antes tão importantes para Arthur, parecia desbotar diante da genuinidade do afeto. Ele sabia que não poderia mais ignorar o chamado de seu coração. Um chamado que vinha do pequeno Léo e que havia sido amplificado pela presença de Maria. A noite avançava e os convidados, aos poucos, se dispersavam, levando consigo suas impressões e seus preconceitos. Mas na mansão Montenegro, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de superação, de amor inesperado e de reviravoltas que desafiariam todas as expectativas. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, seguir e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. Agradeço por assistir até aqui e adoraria saber de onde você está nos acompanhando e qual o seu nome. Deixe nos comentários. A manhã seguinte na mansão Montenegro amanheceu sob um silêncio incomum, quase reverente, que contrastava com o agito da noite anterior. Arthur desceu para o café, sua mente ainda remoendo a imagem de Maria, confortando Léo. A ostentação da mesa posta, com porcelanas finas e talheres de prata, parecia vazia sem a alegria genuína que ele havia presenciado. Pálida e com olheiras, já estava sentada, folheando uma revista de moda sem grande interesse. A tensão entre eles era quase palpável. Um abismo de palavras não ditas e ressentimentos acumulados. Maria cuidou bem de Léo ontem à noite. Arthur quebrou o silêncio, a voz soando mais como uma constatação do que uma pergunta. Isabela levantou os olhos, um lampejo de irritação em seu olhar. Ela fez o trabalho dela, Arthur. É para isso que a pagamos. A resposta fria a atingiu como um golpe. Não é só sobre o trabalho, Isabela. Você viu como ele se acalmou, como se conectou com ela. O tom de Arthur era de frustração, tingido por uma ponta de mágoa. Isabela jogou a revista na mesa com um suspiro. E o que você quer que eu faça, Arthur? Que eu me torne uma Maria? Eu não sou como ela, não tenho esse dom. A palavra dom carregava um sarcasmo amargo, revelando a insegurança profunda que a corroía. Enquanto isso, nos corredores dos fundos da mansão, Maria já estava imersa em suas tarefas. O cheiro de cera e desinfetante misturava-se ao aroma de café fresco. Seu dia começava cedo, antes mesmo do sol nascer por completo, com a organização da casa que para ela era mais do que um emprego. Era um refúgio, um recomeço após uma vida de desafios e perdas no sertão pernambucano.
Maria não tinha a riqueza dos Montenegro, mas possuía uma resiliência forjada na dureza da vida, uma capacidade de ver a beleza e a bondade onde outros viam apenas problemas. Ela sabia o que era não ter nada e valorizava cada pequena conquista, cada momento de paz. Ela havia perdido um filho ainda pequeno para uma doença, e a dor dessa perda, embora antiga, ainda ecoava em sua alma. De alguma forma, preenchia um vazio que ela pensou que jamais seria preenchido. Enquanto arrumava a sala de estar, Maria viu Léo se aproximar, seus pequenos passos hesitantes, os olhos fixos em um brinquedo na mão. Ele não falava, mas a forma como ele a olhava, com uma pureza desprovida de julgamento, já dizia muito. Maria se ajoelhou, abriu os braços e Léo, para surpresa dela, correu e a abraçou. Era um abraço desajeitado, mas cheio de uma confiança que ele raramente demonstrava aos próprios pais. Maria sentiu um calor se espalhar em seu peito, uma confirmação de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Que havia se levantado da mesa e caminhava sem rumo pela casa, testemunhou a cena da porta da sala de estar. Um misto de admiração e uma pontada de inveja atravessou seu peito. Como aquela mulher, em tão pouco tempo, havia conseguido o que ele e Isabela lutavam há anos para alcançar. O contraste entre os dois mundos era gritante. O dele, de reuniões de conselho, jatos particulares e cifras astronômicas. O dela, de gestos simples, empatia e um amor desinteressado. Ele sempre acreditou que dinheiro e poder poderiam resolver qualquer problema. Mas o autismo de Léo era uma barreira que sua fortuna não conseguia transpor. Com sua humildade e humanidade, estava lhe mostrando que havia valores muito mais preciosos. Naquele dia, Arthur decidiu que precisava entender, não apenas a Maria, mas o que ela representava. Começou a observá-la discretamente, percebendo a delicadeza com que ela arrumava os brinquedos de Léo, a paciência ao tentar ensiná-lo a segurar uma colher, o sorriso genuíno que ela dava a cada pequena interação com o menino. Por sua vez, sentia a distância entre ela e Arthur aumentar a cada dia. A presença de Maria na casa e a crescente proximidade dela com Léo era um lembrete constante de sua própria inadequação. Ela começou a sentir um ciúme crescente, não de Arthur, mas da conexão que Maria havia estabelecido com seu filho. A mansão, antes um santuário de luxo e controle, tornava-se um palco para um drama silencioso onde as emoções se chocavam e as vidas se entrelaçavam de formas inesperadas. O bilionário impetuoso começava a vislumbrar um caminho diferente, um caminho de redenção e autoconhecimento. A mulher de fé e resiliência tornava-se a bússola para a família Montenegro. E Léo, o pequeno mensageiro do autismo, era o catalisador de todas essas transformações. O dia terminou com Arthur em seu escritório, não analisando gráficos de mercado, mas folheando livros sobre autismo. Ele sentia uma necessidade urgente de entender o mundo de seu filho, de uma forma que nunca havia se permitido antes. E enquanto isso, em seu humilde quarto de empregada, Maria rezava, agradecendo pela oportunidade de cuidar de Léo. Ela sabia que a jornada seria longa, mas estava pronta para cada passo, guiada pela luz do amor e da esperança. A mansão Montenegro, antes fria e impessoal, começava a respirar uma nova atmosfera, um prenúncio das reviravoltas que ainda estavam por vir. As semanas que se seguiram transformaram a rotina da mansão Montenegro de maneiras sutis, mas profundas. O que antes era uma casa grandiosa, mas impessoal, começou a ganhar contornos de lar, impulsionado pela presença silenciosa, porém marcante de Maria. Antes absorvido por seus negócios e pela busca incessante por mais, encontrava-se cada vez mais em casa, observando Léo. De forma inevitável, observando Maria, ele percebeu que ela não via o autismo de Léo como um fardo, mas como uma parte de quem ele era. Ela não tentava consertar o menino, mas sim compreendê-lo, entrar em seu mundo particular. Essa abordagem
Era um contraste gritante com as inúmeras terapias e especialistas que haviam passado pela vida de Léo. Todos com a mesma promessa de normalização, que nunca se concretizava. Maria introduziu pequenas rotinas, jogos simples e melodias que Léo respondia com um brilho nos olhos. Ela cantava para ele enquanto o vestia, lia histórias com vozes engraçadas e até mesmo o levava para o jardim, deixando-o tocar as flores e sentir a grama. Um dia, Arthur a encontrou no quarto de Léo sentada no chão, enquanto o menino empilhava blocos coloridos, balbuciando sons que Maria parecia entender. Ele pigarreou, chamando a atenção dela. Maria, eu gostaria de entender o que você faz. Maria sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Eu só escuto ele, seu Arthur, e tento amar ele do jeito que ele é. A simplicidade da resposta desarmou Arthur. Ele, que dominava a arte da negociação e da estratégia, sentia-se um leigo diante daquela verdade tão elementar. Eu sinto que não consigo fazer isso, ele confessou, uma vulnerabilidade rara em sua voz. Não como você. Maria olhou para ele com compaixão. Cada um tem seu jeito de amar, seu Arthur. O importante é o coração querer. Naquele momento, algo se abriu entre eles. Uma ponte construída de respeito mútuo e uma causa em comum. O bem-estar de Léo. Arthur começou a passar mais tempo com Maria e Léo, aprendendo com a paciência dela, com a sua forma descomplicada de interagir com o filho. Ele tentou as músicas, as brincadeiras, os abraços, e para sua surpresa, Léo começou a responder a ele também, embora de forma mais gradual. Um laço inesperado estava se formando, um triângulo de afeto que excluía dolorosamente Isabela. Isabela observava tudo de longe, seu ressentimento crescendo a cada interação entre Maria e Léo, e para sua agonia, entre Arthur e Maria. Ela via o sorriso de Arthur quando Léo o abraçava, algo que não acontecia com ela há anos. A mansão, que antes era seu domínio, agora parecia ter uma nova matriarca informal, uma mulher que não ostentava joias, mas irradiava uma luz que a ofuscava. A inveja de Isabela começou a se transformar em raiva. Ela se sentia preterida, substituída, não só na atenção de Arthur, mas no coração de seu próprio filho. Uma noite durante o jantar, o clima na mesa era gélido. Isabela, com a voz carregada de ironia, disse: "Parece que Maria se tornou indispensável por aqui. Mais do que qualquer um de nós, não é, Arthur?" Arthur levantou os olhos, percebendo a pontada em suas palavras. Ela tem ajudado muito com Léo, Isabela. Isso é inegável. Ajudado? Ela praticamente mora no quarto de Léo. Onde isso vai parar, Arthur? Você não percebe que ela está tomando o nosso lugar? A voz de Isabela se elevou, carregada de frustração e insegurança. Arthur sentiu a raiva crescer dentro de si. Nosso lugar? Que lugar, Isabela? Onde você esteve quando Léo estava tendo uma crise? Quando ele precisava de um abraço? Maria esteve lá. As palavras, duras e verdadeiras, caíram como pedras sobre Isabela, que se encolheu na cadeira, os olhos marejados. Aquele jantar terminou em silêncio pesado, com a rachadura no casamento se aprofundando ainda mais. No dia seguinte, Maria sentiu a mudança no ar. Isabela a tratava com uma frieza cortante, dando ordens de forma abrupta e evitando qualquer contato visual. Com sua sensibilidade aguçada, percebeu a inveja e a dor por trás da raiva de Isabela. Ela não guardava ressentimento, apenas uma profunda tristeza pela infelicidade daquela mulher, que apesar de toda a riqueza, parecia tão vazia. A vida na mansão Montenegro estava se tornando um campo minado de emoções, onde o amor genuíno de Maria por Léo era uma luz que expunha as sombras. Arthur estava em uma encruzilhada. Ele via o impacto positivo de Maria em Léo e em sua própria vida, mas também sentia a crescente hostilidade de Isabela. O luxo da mansão parecia cada vez mais uma prisão dourada, e a liberdade vinha na forma dos sorrisos de Léo e da sabedoria de Maria.
Ele sabia que uma decisão precisaria ser tomada em breve. Uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos na mansão Montenegro. Aquele laço inesperado entre Maria e Léo, que nascera da necessidade, agora florescia como uma esperança de um futuro mais humano e significativo. A reviravolta estava em curso e as vidas de Arthur, Isabela, Maria e principalmente Léo estavam prestes a tomar rumos surpreendentes. Os alicerces de uma família desestruturada estavam sendo abalados, e a verdade sobre o amor, a compaixão e a felicidade começava a emergir. A próxima etapa dessa jornada seria reveladora, trazendo à tona segredos e confrontos que testariam os limites de cada personagem. A crescente intimidade entre Maria e Léo e a consequente aproximação dela com Arthur não passou despercebida na mansão Montenegro. No entanto, enquanto o relacionamento florescia, as sombras do passado de Maria começavam a se agitar, ameaçando a frágil paz que ela havia encontrado. Uma tarde, enquanto Maria limpava o escritório de Arthur, seus olhos caíram sobre um jornal antigo, esquecido em uma pilha de papéis. A manchete em negrito chamou sua atenção. Escândalo financeiro abala construtora no Nordeste. Seu coração acelerou ao ler os detalhes. Uma história de desvio de verbas, falência e, o mais doloroso, a ruína de diversas famílias. A matéria trazia fotos, e uma delas era de um homem com quem Maria tivera um breve e infeliz casamento, o pai de seu falecido filho. Ele havia sido um dos executivos envolvidos no esquema, e a consequência daquele escândalo havia sido a desgraça de sua família, incluindo a tragédia de seu filho. Maria sentiu um calafrio. O mundo parecia encolher, e as paredes da mansão, antes um refúgio, agora pareciam sufocá-la. Ela havia fugido do Nordeste para recomeçar, para deixar para trás a dor e a vergonha. Mas o passado traiçoeiro estava ali, nas mãos de Arthur, em forma de jornal. Aquele artigo era uma prova silenciosa de uma parte de sua vida que ela desejava enterrar para sempre. Que entrou no escritório minutos depois, notou a palidez de Maria e o jornal em suas mãos. "Algum problema, Maria?" ele perguntou, sua voz demonstrando a nova preocupação que sentia por ela. Maria rapidamente dobrou o jornal, tentando esconder sua agitação. "Não, seu Arthur, só uma notícia velha que me chamou a atenção." Apesar da resposta, Arthur percebeu a mentira em seus olhos, a forma como ela evitou seu olhar. Ele conhecia a linguagem corporal do medo e do segredo, afinal, lidava com isso diariamente no mundo dos negócios. Mas a curiosidade de Arthur, antes puramente profissional, agora era pessoal. Ele queria saber o que afligia Maria. Nos dias seguintes, Maria ficou mais reclusa. Seu sorriso, embora ainda presente para Léo, não chegava aos seus olhos. Ela parecia mais distante, carregando um peso invisível que a impedia de se entregar completamente à alegria que Léo lhe proporcionava. Observando-a, sentiu um desconforto crescente. Ele havia se acostumado com a leveza da presença de Maria. Aquele peso que a envolvia o incomodava, e ele decidiu que precisava descobrir a verdade. Uma noite após Léo dormir, Arthur abordou Maria na cozinha, onde ela terminava de arrumar. "Eu sei que tem algo te incomodando. Eu vi o jornal. Você não precisa me dizer se não quiser, mas eu me preocupo com você." A voz dele era gentil, mas firme, expressando uma preocupação que Maria não esperava. Maria hesitou. Confiar em alguém com seu passado era um risco que ela raramente corria. Mas o olhar de Arthur era diferente, desprovido de julgamento. Ela respirou fundo e as palavras começaram a fluir, hesitantes no início, depois com a força de um rio que rompe a barragem. "Eu venho do Nordeste, seu Arthur. Tive uma vida muito difícil. Meu marido, ele se envolveu com gente ruim, com a construtora que o jornal falava." A voz de Maria embargou. "Perdemos tudo, e meu filho ficou doente por causa da miséria, da falta de tudo, e eu não pude salvá-lo." Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, a dor daquela perda ainda pulsando forte.
Arthur ouvia em silêncio, o coração apertado. A história de Maria era um contraste brutal com sua própria vida de privilégios. Ele via a força na vulnerabilidade dela, a resiliência em meio a tanta dor. Eu vim para São Paulo para recomeçar, para fugir de tudo aquilo. Mas parece que o passado sempre nos alcança, né? Maria enxugou as lágrimas, um brilho de determinação em seus olhos cansados. Arthur se aproximou e, em um gesto instintivo, colocou a mão no ombro dela. O seu passado não define quem você é agora, e você não está sozinha. O que aconteceu com seu filho? Sinto muito. A compaixão em sua voz era genuína. Aquele era um Arthur que Maria nunca havia imaginado que existisse. A revelação do passado de Maria solidificou ainda mais o laço entre ela e Arthur. Ele não apenas a via como a cuidadora de seu filho, mas como uma mulher forte, resiliente e digna de respeito. No entanto, Isabela, alheia a essa nova profundidade na relação, continuava a cultivar seu ciúme e sua desconfiança. Ela via a tristeza de Maria, mas interpretava como um sinal de que a empregada estava tramando algo, talvez tentando conquistar ainda mais a confiança de Arthur. A mente de Isabela, obscurecida pela própria dor e insegurança, não conseguia enxergar a humanidade na outra mulher. A reviravolta estava se consolidando. A verdade sobre Maria trazia uma nova camada de complexidade à trama, revelando a fragilidade das aparências e a força dos laços que se formavam na adversidade. O drama se intensificava, preparando o terreno para os próximos capítulos, onde as emoções seriam testadas ao limite e segredos ainda mais profundos viriam à tona. A confissão de Maria sobre seu passado, embora tenha aproximado Arthur dela, lançou uma sombra ainda maior sobre Isabela. O alívio que Arthur sentia em compartilhar a carga de Léo com Maria contrastava bruscamente com o isolamento crescente de sua esposa. Que antes se consolava com a ideia de que Maria era apenas uma empregada, uma figura inferior, agora se sentia ameaçada. Não era apenas a atenção de Arthur que Maria parecia estar roubando, mas o afeto de Léo e, mais doloroso, sua própria identidade como mãe. A cada dia, a relação entre Maria e Léo florescia, e os pequenos progressos do menino eram atribuídos à paciência e ao carinho da empregada, que antes se escondia de Isabela, agora a ignorava abertamente, preferindo a presença de Maria. Para Isabela, era um espinho constante em seu coração, um lembrete cruel de sua falha em ser a mãe que sonhava. A inveja começou a consumir Isabela, transformando-a em uma pessoa amargurada e distante. Ela evitava Maria, dava ordens com um tom ríspido e passava a maior parte do tempo em seu quarto ou fora de casa, em eventos sociais que não a preenchiam mais. Sua mente, antes ocupada com roupas de grife e festas, agora girava em torno de como afastar Maria da vida de sua família. Uma tarde, Isabela ouviu Maria e Arthur conversando na sala de estar. Eles riam, um som que ela raramente ouvia da boca de seu marido nos últimos anos. A conversa era sobre Léo, sobre um pequeno avanço que ele havia feito ao montar um quebra-cabeça. A simples alegria na voz de Arthur ao falar sobre o filho e a cumplicidade com Maria foram a gota d'água para Isabela. Ela entrou na sala, os olhos faiscando. O que está acontecendo aqui? Parece que eu sou a única que não faz parte dessa família agora. Maria recuou, percebendo a fúria nos olhos de Isabela. Arthur, surpreso, tentou acalmá-la. Não é nada disso. Estávamos apenas falando sobre o Léo. Ele está progredindo tanto. Progredindo com ela! Isabela gritou, apontando para Maria. Não comigo! Não com a mãe dele! Você acha que não percebo? Ela está se aproveitando da situação, Arthur. Apesar de assustada, manteve a calma. Dona Isabela, eu só quero o bem do menino. Nunca foi minha intenção. Sua intenção é tomar meu lugar. É fazer Arthur pensar que você é a mãe que eu não consigo ser. Isabela interrompeu, sua voz embargada pela mágoa. Arthur se levantou exasperado.
Isabela, pare com isso. Você está sendo injusta com Maria. Ela tem sido um anjo para Léo. Um anjo? Ou uma intrusa? Ela retrucou, o tom desafiador. Eu não aguento mais. Ou ela vai embora ou eu vou. A ameaça de Isabela pairou no ar, pesada e irreversível. Maria, sentindo-se um peso e uma causadora de discórdia, tomou uma decisão impulsiva. Seu Arthur, dona Isabela, talvez seja melhor eu ir. Não quero causar mais problemas entre vocês. A voz de Maria era triste, mas firme. A ideia de ir embora, de se afastar de Léo, partia seu coração, mas ela não queria ser a razão da destruição de uma família, por mais frágil que fosse. Arthur a olhou, chocado. Não, Maria, você não vai a lugar nenhum. Você é essencial para Léo. Ele virou-se para Isabela, os olhos cheios de desapontamento. Se é assim que você se sente, Isabela, talvez seja melhor você pensar sobre o que realmente quer. A discussão culminou em um rompimento silencioso. Isabela subiu para seu quarto, batendo a porta. Arthur ficou na sala com Maria, um silêncio pesado entre eles, preenchido apenas pelo eco da briga. A reviravolta era palpável. A inveja de Isabela havia atingido um ponto crítico, forçando um confronto que expôs a fratura irreparável em seu casamento. Com sua humildade e bom senso, se via em uma posição delicada entre a gratidão de Arthur e a fúria de Isabela. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. A imagem de Léo, os pequenos avanços, a serenidade que Maria trazia, tudo isso se misturava com a dor da crise em seu casamento. Ele percebeu que a vida que havia construído era um castelo de areia, desmoronando diante da simplicidade e da verdade. Ele sabia que não poderia mais ignorar os sentimentos que Maria despertava nele, não de um amor romântico, mas de um profundo respeito e admiração. E sabia que não poderia permitir que Isabela a afastasse, não quando Maria era a única que conseguia se conectar verdadeiramente com Léo. O drama familiar se intensificava, prometendo reviravoltas ainda mais impactantes. A mansão Montenegro, palco de tanto luxo e tanta infelicidade, estava prestes a presenciar uma batalha por amor e por um futuro que ninguém poderia prever. A superação de Isabela, ou a falta dela, seria crucial para o desenrolar dessa história, que se aprofundava cada vez mais nos meandros da alma humana. O próximo capítulo traria à tona segredos que Arthur guardava às 7 chaves, adicionando mais uma camada de complexidade a essa trama emocionante. A atmosfera na mansão Montenegro era de uma trégua tensa após a explosão de Isabela. Exausto das constantes batalhas com sua esposa e movido por uma necessidade crescente de proteger a paz recém-encontrada com Léo, sentia um peso em seu peito. Ele sabia que a situação com Isabela era insustentável, mas havia algo mais, um segredo que ele guardava às 7 chaves, que tornava tudo ainda mais complexo. Um segredo que, se revelado, poderia abalar não apenas seu casamento, mas toda a sua reputação e seu império. Naquele dia, Arthur decidiu que era hora de enfrentar o que o atormentava. Ele estava farto de viver sob o peso de aparências e mentiras. Ele precisava da verdade, não apenas para si, mas para Léo e, ironicamente, para Maria, a mulher que o estava ensinando o valor da honestidade emocional. Arthur passou a tarde em seu escritório, imerso em documentos antigos, relatórios financeiros e fotos desbotadas. Rememorava os anos de sua juventude, os tempos em que sua ambição era sua única bússola, e as escolhas que fez para ascender no mundo dos negócios. Havia uma transação em particular, no início de sua carreira, que o assombrava. Uma aquisição de terras que envolvia desapropriações questionáveis e a compra de pequenos negócios por preços irrisórios, tudo para a construção de um grande empreendimento. Ele havia fechado os olhos para as irregularidades na época, seduzido pela promessa de um lucro exorbitante e o reconhecimento no mercado. Mas o tempo havia passado e a sombra daquela decisão o perseguia. À noite, enquanto Maria colocava Léo para dormir, Arthur decidiu que falaria com ela.
Ele precisava da perspectiva dela, da sua sabedoria simples e sem julgamentos. Encontrou-a na cozinha, preparando um chá de ervas, o aroma suave preenchendo o ambiente. Preciso conversar com você. É algo pessoal. A voz de Arthur estava carregada e Maria percebeu a seriedade em seu tom. Arthur respirou fundo. Há muitos anos, no início da minha carreira, eu tomei algumas decisões que hoje me envergonham. Ele começou a contar a história da aquisição das terras, dos pequenos proprietários que foram lesados, das famílias que perderam suas casas e seus meios de subsistência. Uma dessas propriedades era uma pequena fazenda. O dono, ele lutou até o fim para não perder. Era um homem simples, mas com muita dignidade. Arthur fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante. Eu o venci, Maria, com dinheiro, com advogados, com influência, e ele acabou morrendo pouco tempo depois. Maria ouvia em silêncio, a expressão séria, mas sem julgamento. Seu olhar encorajava Arthur a continuar. A família dele, eles desapareceram. Eu nunca soube o que aconteceu com eles, e esse peso me persegue, principalmente agora com Léo. Arthur sentia o alívio de desabafar, mas também a vergonha de suas ações passadas. Eu construí um império sobre a dor de outras pessoas, Maria. Como eu posso ser um bom pai para Léo com esse tipo de passado? Com sua calma inerente, segurou a mão de Arthur. Seu Arthur, o passado é passado, o que importa é o que a gente faz agora. O senhor se arrepende, não é? Arthur assentiu, os olhos marejados. Mais do que tudo. Então o que o senhor vai fazer com esse arrependimento? Vai carregar ele como um fardo ou vai transformar ele em algo bom? As palavras de Maria foram um bálsamo para a alma atormentada de Arthur. Ele a olhou, a admiração em seu olhar evidente. Eu não sei, Maria. Eu não sei nem por onde começar a consertar isso. Maria sorriu, um sorriso de encorajamento. O primeiro passo o senhor já deu, reconhecer. O resto, a gente vai achando um jeito. Aquele momento foi um divisor de águas para Arthur. Ele havia exposto sua maior vulnerabilidade, seu segredo mais sombrio, para a mulher que menos esperava. E ela, em vez de julgá-lo, ofereceu compaixão e um caminho para a redenção. Enquanto isso, Isabela, alheia à profundidade da conversa que acontecia na cozinha, estava em seu quarto, ligando para uma amiga. Desabafava sobre a situação com Maria, distorcendo os fatos e pintando a empregada como uma ameaça calculista. Ela estava plantando as sementes de um plano, arquitetando uma forma de remover Maria de sua vida de uma vez por todas. A ignorância de Isabela sobre o segredo de Arthur e a nova cumplicidade entre ele e Maria a colocava em uma posição de desvantagem. As engrenagens do destino estavam em movimento, tecendo uma teia complexa de drama, romance e, em breve, confrontos inevitáveis. Com seu segredo revelado, sentia-se um pouco mais leve, mas sabia que o caminho da redenção seria longo e árduo. A mansão Montenegro, antes um símbolo de seu sucesso, agora era o palco de sua jornada de autodescoberta e de um amor que começava a transcender barreiras sociais. O próximo capítulo traria à tona a crise definitiva, onde as verdades seriam expostas e as vidas de todos seriam irremediavelmente alteradas. O ar na mansão Montenegro estava pesado, denso com as tensões não ditas e os segredos recém-revelados. A confissão de Arthur a Maria havia criado uma nova e perigosa intimidade entre eles, um laço forjado na vulnerabilidade e na compaixão. Enquanto isso, Isabela, mergulhada em sua própria amargura e ciúme, continuava a arquitetar um plano para eliminar a presença de Maria. Ela estava cega para a crescente crise em seu casamento e para a profundidade do sofrimento de Arthur. Acreditava que, removendo Maria, a ordem seria restaurada e sua vida voltaria ao normal. Certa manhã, Isabela, após uma noite insone, decidiu colocar seu plano em ação. Ela ligou para a agência de empregos que havia indicado Maria, exigindo que a substituta fosse enviada imediatamente.
Inventou uma história de negligência e má conduta, alegando que Maria não era adequada para a função, especialmente por lidar com uma criança com necessidades especiais. A agência, receosa de perder um cliente tão influente como Arthur Montenegro, concordou em enviar alguém no dia seguinte, sem questionar a fundo as acusações. Maria estava no jardim com Léo, ensinando-o a regar as flores, quando Arthur se aproximou, o rosto tenso. "Preciso falar com você. É sobre Isabela." A voz de Arthur estava carregada de preocupação e um pressentimento ruim. Antes que Arthur pudesse explicar, Isabela apareceu na porta da mansão, elegantemente vestida, mas com uma expressão fria e determinada. "Maria, que bom que estão aqui. Tenho um comunicado a fazer." Seu tom era formal, quase cerimonioso, mas com uma ponta de crueldade. Ela caminhou até eles, parando a uma distância calculada. "Liguei para a agência. Uma nova empregada virá amanhã. Maria, seus serviços não serão mais necessários." Maria sentiu o mundo desabar. O choque a atingiu com força e ela olhou para Arthur, buscando algum tipo de refúgio. Arthur estava lívido. "Isabela, o que você está fazendo? Você não pode simplesmente demiti-la." "Eu sou a dona desta casa, Arthur, e decido quem entra e quem sai." Maria se tornou uma distração. "E mais, eu não confio nela. Tenho minhas razões." A voz de Isabela era implacável, e ela lançou um olhar de desprezo para Maria, um olhar que continha anos de frustração e inveja. Sentindo a tensão no ar, começou a ficar agitado. Seus pequenos olhos corriam de sua mãe para Maria, sem entender o que estava acontecendo. Com a voz embargada, tentou falar. "Dona Isabela, eu juro que minhas intenções sempre foram as melhores. Eu amo o Léo como se fosse meu filho." "Exatamente. Isso é o problema. Você está tentando usurpar meu lugar." Isabela retrucou, perdendo o controle. Vendo a dor nos olhos de Maria e a crueldade de Isabela, sentiu um estalo. Chega! Ele havia aguentado demais, calado seus próprios sentimentos por uma fachada de casamento que já não existia. "Você quer saber quem está se aproveitando da situação, Isabela?" Arthur disse, sua voz baixa e controlada, mas com uma intensidade assustadora. "Você! Você nunca quis Léo de verdade. Você o via como um acessório, uma extensão de sua vida perfeita. E agora que ele não se encaixa nos seus planos, você quer descartar quem realmente se importa com ele." As palavras de Arthur foram um choque para Isabela. Ela cambaleou para trás, os olhos arregalados de surpresa e raiva. "Como ousam, Arthur, depois de tudo o que eu te dei, toda a minha vida, a minha juventude?" "Sua juventude? E o que você fez com ela, Isabela? Se preocupou mais com a próxima festa do que com seu próprio filho. Você acha que eu não sei?" Arthur fez uma pausa, respirando fundo, e então a bomba explodiu. "Você acha que eu não sei que Léo não é meu filho biológico?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria, Léo, o jardim, tudo parecia parar no tempo. Isabela ficou pálida, o sangue escoando de seu rosto. Como você sabe?" "Eu sempre soube, Isabela, desde o dia em que o resultado do exame de paternidade chegou. Eu apenas escolhi ignorar. Escolhi acreditar na ilusão que você criou." Arthur olhava para ela com uma dor profunda, mas também com uma libertação. O segredo que o sufocava estava finalmente exposto. Chocada, observava a cena. A revelação era avassaladora, adicionando uma nova e dolorosa camada ao drama familiar. Sentindo a forte energia negativa, começou a chorar, um choro alto e desesperado. Apesar de sua própria surpresa, agiu por instinto maternal. Ela pegou Léo nos braços, abraçando-o com força, tentando protegê-lo do vendaval emocional. Com o rosto desfigurado pela raiva e pela humilhação, gritou: "Você vai se arrepender disso, Arthur. Você vai se arrepender de ter me exposto assim." Ela virou as costas e correu para dentro da mansão, deixando para trás um Arthur exausto e uma Maria atordoada com o filho nos braços. A crise havia eclodido e as verdades mais profundas haviam vindo à tona.
O casamento de Arthur e Isabela estava irremediavelmente quebrado, e o futuro de Léo pairava em um limbo incerto. A mansão Montenegro, antes um símbolo de poder e riqueza, agora era o palco de uma tragédia pessoal. Em meio aos escombros, havia uma chama de esperança. O amor incondicional de Maria por Léo e a crescente determinação de Arthur em lutar pelo filho. A reviravolta estava completa, e os próximos capítulos trariam as consequências dessa revelação chocante e a luta pela guarda de Léo. O drama se intensificava, prometendo ainda mais emoção e superação, enquanto as vidas desses personagens se transformavam para sempre. A revelação chocante de Arthur, de que Léo não era seu filho biológico, ecoou pela mansão Montenegro, desintegrando de vez a fachada de perfeição. Humilhada e exposta, trancou-se em seu quarto, sua fúria misturada a um desespero silencioso. Para Maria, a verdade veio como um golpe. Apesar de chocada, seu instinto a levou a proteger Léo, que chorava nos braços dela, sentindo a tempestade emocional à sua volta. Ela o levou para o quarto, cantando baixinho, embalando-o até que o choro se transformasse em soluços e, finalmente, em um sono agitado. Com Léo dormindo, Maria sentou-se na beirada da cama, sua mente em turbilhão. A demissão de Isabela, a confissão de Arthur, a paternidade de Léo. Tudo desmoronava ao seu redor, e a primeira reação que lhe veio à mente foi a de fuga. Como havia feito de seu próprio passado no Nordeste para evitar mais dor, mais complicações. Mas o olhar de Léo, a forma como ele se aninhava nela, aprendia aquela casa, aquele menino que ela havia aprendido a amar como seu próprio filho. Enquanto isso, Arthur permanecia na sala de estar, a cabeça entre as mãos. A libertação de seu segredo era agridoce. Ele havia quebrado as correntes da mentira, mas a que custo? Seu casamento estava em ruínas e a mulher que havia trazido luz à sua vida, Maria, poderia ir embora. O som de passos na escada o tirou de seus pensamentos. Era Isabela, com uma mala em uma das mãos e uma expressão de frieza calculada. "Eu estou indo, Arthur", ela disse, a voz sem emoção. "Não aguento mais essa farsa. Você e sua empregadinha podem cuidar do seu filho autista." A crueldade de suas palavras atingiu Arthur com força, mas ele já não sentia raiva, apenas um vazio. "Não precisa ser assim. Podemos conversar sobre o divórcio de forma civilizada." Isabela riu, um som sem alegria. "Civilizada? Depois de tudo o que você fez? Veremos quem sairá civilizado dessa história, Arthur." Com isso, ela saiu pela porta da frente, deixando Arthur sozinho na mansão, agora silenciosa, exceto pelo eco da partida dela. Minutos depois, Maria desceu, encontrando Arthur sentado, o olhar perdido no vazio. "Ela foi?" Ela perguntou baixinho, a voz quase um sussurro. Arthur assentiu, levantando o olhar para Maria. "Sim, e eu não sei o que fazer, Maria." Maria sentou-se ao lado dele, a distância social entre eles diminuindo com a gravidade da situação. "E o Léo, seu Arthur, o que será dele agora?" A preocupação dela era genuína e Arthur sentiu um alívio em ter alguém para compartilhar o fardo. "Eu vou lutar por ele, Maria, com todas as minhas forças. Mesmo que ele não seja meu filho de sangue, ele é meu filho de coração, e eu o amo mais do que tudo." As palavras de Arthur eram cheias de uma nova determinação. A crise havia forçado-o a confrontar seus verdadeiros sentimentos, a priorizar o que realmente importava. Maria sentiu uma onda de emoção. Aquele homem, antes tão distante e focado em si mesmo, estava se transformando diante de seus olhos. "E a senhora, Maria? O que vai fazer?" perguntou Arthur, um pingo de esperança em sua voz. Maria olhou para o quarto de Léo, uma pequena luz acesa. "Eu não sei, seu Arthur, mas uma coisa é certa. Eu não vou deixar o Léo. Não agora." A decisão de Maria de permanecer na mansão, mesmo em meio ao caos, era um sinal de sua devoção e um novo pilar para Arthur. A noite caiu sobre São Paulo,
e a mansão Montenegro, agora despojada da presença de Isabela, parecia respirar um ar diferente. Um ar de incerteza, mas também de uma nova possibilidade. Arthur e Maria passaram horas conversando, não sobre negócios ou problemas, mas sobre Léo, sobre o futuro, sobre a inesperada conexão que os unia. Ele se abriu ainda mais, contando sobre a solidão que sentia, sobre a pressão de manter as aparências, sobre o vazio que o sucesso financeiro não preenchia. Com sua sabedoria simples e sua experiência de vida, ofereceu mais do que conselhos. Ofereceu escuta e compreensão. O romance, que antes era uma semente tímida, começava a germinar, não de uma paixão avassaladora, mas de uma profunda conexão de almas. A superação de Arthur em se despir de sua armadura e abraçar a verdade era visível. E a coragem de Maria em permanecer apesar da ameaça de Isabela e da incerteza do futuro era um testemunho de sua força interior. A reviravolta estava completa e a história da família Montenegro tomava um novo rumo, longe do glamour e mais perto da essência humana. A luta pela guarda de Léo seria o próximo grande desafio, e Isabela, em sua fúria, não facilitaria as coisas. Mas Arthur tinha Maria ao seu lado, e o amor por Léo era a sua maior motivação. O drama se aprofundava, e a promessa de um final emocionante e surpreendente se tornava cada vez mais real. A partida de Isabela da mansão Montenegro marcou o início de uma nova e árdua fase para Arthur e Maria. A luta pela guarda de Léo. O luxo da mansão deu lugar a uma rotina de advogados, documentos e audiências preliminares, onde a vida de uma criança autista era debatida como um bem. Ferida e humilhada pela revelação da paternidade e pela decisão de Arthur de se separar, estava disposta a usar todas as suas armas. Ela não queria Léo por amor, mas como um meio de punir Arthur e de manter uma fachada de família para a sociedade. Seus advogados argumentavam que Arthur, com sua rotina de empresário, não tinha tempo para cuidar de uma criança com necessidades especiais. Eles tentavam desqualificar Maria, pintando-a como uma mera empregada sem qualificação para lidar com autismo, e até mesmo insinuando uma relação imprópria entre ela e Arthur. Por sua vez, estava determinado. Ele havia encontrado um propósito maior em sua vida, ser o pai que Léo precisava, independentemente de laços de sangue. Ele contratou os melhores advogados de família, mas sua maior força era o amor incondicional que nutria por Léo e a presença de Maria. Com sua dignidade calma, tornou-se uma testemunha-chave. Seu depoimento era carregado de emoção e verdade. Ela descreveu a rotina de Léo, seus pequenos avanços, a forma como ele se comunicava através de gestos e sons e o laço profundo que haviam construído. Eu vi o Léo crescer de um jeito que ninguém mais viu. Eu vi o sorriso dele, mesmo quando ninguém mais via, e eu sei que o seu Arthur é o melhor pai que ele pode ter. As palavras de Maria eram simples, mas poderosas, contrastando com a frieza dos argumentos legais. A questão da paternidade de Léo veio à tona no tribunal, uma estratégia de Isabela para desqualificar Arthur como pai. Ela revelou publicamente o resultado do exame de DNA, na esperança de que isso causasse um escândalo e fizesse Arthur desistir. Mas Arthur estava preparado. Ele admitiu a verdade, mas com uma firmeza que surpreendeu a todos. Léo não é meu filho de sangue, mas o amor não está no DNA, Excelência. O amor está nas noites em claro, nos abraços, nas lágrimas e nas vitórias. Ele olhou diretamente para Isabela. Eu o amo, e eu estarei ao lado dele, sempre, ao contrário de sua mãe biológica, que o negligenciou por anos. A declaração de Arthur gerou burburinho no tribunal. A franqueza de suas palavras e a paixão em sua voz eram inegáveis. Isabela ficou sem palavras, sua estratégia virando-se contra ela. O juiz, um homem experiente, notou a diferença entre a frieza de Isabela e a genuína preocupação de Arthur e Maria. Ele pediu um relatório social detalhado e uma avaliação psicológica de Léo,
com foco em seu bem-estar e nas pessoas com quem ele demonstrava mais apego. Enquanto o processo se arrastava, Arthur dedicava-se ainda mais a Léo, participando ativamente de suas terapias e momentos de lazer. Maria estava sempre ao seu lado, apoiando-o e orientando-o, tornando-se uma figura indispensável na vida de pai e filho. A relação entre Arthur e Maria evoluía para algo mais profundo do que uma simples amizade ou cumplicidade profissional. Havia uma atração silenciosa, um respeito mútuo e uma admiração que transcendia as barreiras sociais. Uma noite, após mais um dia exaustivo no tribunal, Arthur e Maria estavam na sala de estar, observando Léo brincar no tapete. "Não sei o que faria sem você, Maria", Arthur disse, sua voz um pouco embargada. "Você tem sido a rocha para nós dois." Maria o olhou e um sorriso gentil se formou em seus lábios. "O Léo me dá força, seu Arthur. Ele me ensinou o que é o amor verdadeiro." Naquele momento, seus olhos se encontraram, e um sentimento avassalador preencheu o espaço entre eles. Não era apenas gratidão ou amizade, mas algo que os puxava um para o outro, uma conexão de almas que havia crescido em meio ao caos. A reviravolta no drama da família Montenegro era clara. De um casamento em ruínas surgia a possibilidade de um novo amor, inesperado e puro. A luta pela guarda de Léo não era apenas um processo legal, mas um catalisador para a superação pessoal de Arthur e para a manifestação de um romance atípico. A próxima fase da história traria o acerto de contas final, onde todas as verdades seriam expostas e o destino de Léo e de todos os envolvidos seria selado. A mansão, antes fria e formal, pulsava com a promessa de um lar verdadeiro, construído sobre alicerces de amor e resiliência. O dia da decisão final no tribunal chegou, carregado de uma tensão que pairava sobre todos na mansão Montenegro. Arthur e Maria haviam se preparado exaustivamente, seus advogados munidos de provas do cuidado e progresso de Léo sob a tutela deles. A mansão, antes palco de festas e opulência, agora era um centro de apoio e esperança para o futuro do menino. Por outro lado, estava mais determinada do que nunca a vencer, não importa o custo. Sua raiva e humilhação a cegavam para o bem-estar de Léo, transformando a batalha judicial em uma vingança pessoal contra Arthur e Maria. No tribunal, a atmosfera era densa. A imprensa estava presente, ávida por cada detalhe do divórcio milionário do empresário Arthur Montenegro. Isabela e seus advogados começaram com ataques pessoais, tentando descreditar Arthur como pai e Maria como cuidadora. Eles levantaram questões sobre o passado de Maria, distorcendo sua história e insinuando que ela estava interessada apenas na fortuna de Arthur. Apesar da dor e da raiva que sentia, manteve a compostura, respondendo com dignidade e clareza. "Minha vida foi difícil, Excelência, mas nunca usei isso para enganar ninguém. Meu único interesse é o Léo. Ele precisa de amor, não de dinheiro ou de aparências." A honestidade de Maria ressoou na sala, contrastando com a artificialidade das acusações. Quando foi a vez de Arthur depor, ele falou com uma calma e firmeza que surpreendeu a todos, incluindo Isabela. Ele apresentou relatórios de especialistas atestando o progresso de Léo, vídeos do menino interagindo feliz com ele e Maria, e testemunhos de terapeutas. "Eu falhei como marido para Isabela e, por muito tempo, falhei como pai para Léo", Arthur admitiu, olhando para o juiz. "Mas Maria me ensinou o que é o amor incondicional. Ela me mostrou que ser pai não é sobre sangue, mas sobre presença, sobre cuidado, sobre amar acima de tudo." A voz de Arthur, antes impessoal, agora estava carregada de uma emoção palpável. Ele então abordou o segredo de seu passado, a transação imobiliária desonesta que o assombrava. "Eu cometi erros terríveis no passado, Excelência, em minha busca por poder e fortuna, e hoje estou tentando reparar esses erros.
Eu iniciei um processo para encontrar as famílias que foram lesadas por minhas ações e vou compensá-las integralmente. Não por obrigação legal, mas por uma questão de consciência. A revelação de Arthur pegou a todos de surpresa, especialmente Isabela, que não fazia ideia de que ele estava investigando seu próprio passado. A imprensa entrou em frenesi e os flashes das câmeras dispararam. Arthur Montenegro, o magnata impiedoso, estava mostrando um lado completamente novo. Isabela tentou reagir, mas sua voz falhou. A confissão e o plano de reparação de Arthur esvaziaram todos os seus argumentos. O juiz, visivelmente impressionado pela transformação de Arthur e pelo depoimento de Maria, fez a pergunta final a Isabela. Senhora Montenegro, em face de tudo o que foi apresentado e considerando o bem-estar da criança, você realmente acredita ser a melhor pessoa para cuidar de Léo? Com os olhos fixos em Arthur e Maria, que se olhavam com uma cumplicidade evidente, percebeu que havia perdido. A fúria em seu rosto deu lugar a uma máscara de derrota. Ela sabia que não tinha chances. Após um breve recesso, o juiz retornou com a decisão. Considerando todas as provas, testemunhos e, acima de tudo, o bem-estar da criança, ele fez uma pausa, e o silêncio na sala era quase insuportável. Eu concedo a guarda de Léo Montenegro ao senhor Arthur Montenegro. A senhora Maria Silva será nomeada sua cuidadora principal com todas as despesas custeadas pelo senhor Montenegro. Um suspiro de alívio e uma onda de aplausos contidos preencheram a sala. Arthur sentiu as lágrimas escorrerem, um misto de gratidão e alegria. Ele olhou para Maria, seus olhos encontrando os dela em um momento de pura conexão. Com o rosto pálido e os olhos vazios, se levantou e saiu da sala, sem dizer uma palavra, a cabeça erguida em uma última tentativa de dignidade. O acerto de contas havia acontecido. A justiça para Léo havia sido feita. O bilionário havia encontrado sua redenção na humildade e no amor. A empregada negra havia provado que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu coração. A reviravolta era completa, e o romance que nasceu da adversidade agora tinha permissão para florescer. A mansão Montenegro, antes um lugar de fachada e desilusão, estava prestes a se tornar um verdadeiro lar, repleto de amor e superação. O próximo e último capítulo traria o desfecho dessa emocionante jornada, mostrando o recomeço e a redenção de todos os envolvidos. A decisão do juiz marcou um novo amanhecer para Arthur, Maria e o pequeno Léo. A mansão Montenegro, que antes ressoava com a frieza de um casamento sem amor, agora se enchia com os sons da felicidade de uma família atípica, mas verdadeira. Aliviado do peso do segredo e da batalha judicial, dedicou-se de corpo e alma a Léo. Ele participava ativamente de todas as terapias do filho, lia para ele todas as noites e passava horas no jardim, observando-o brincar. Seu foco não era mais o lucro ou o poder, mas sim o sorriso de Léo, os pequenos progressos que o menino fazia a cada dia. Maria se tornou a peça central dessa nova dinâmica familiar. Seu carinho e paciência eram a base para o desenvolvimento de Léo. Ela e Arthur trabalhavam juntos, em uma sintonia que ia além do profissional. O romance, antes uma possibilidade tímida, florescia em meio à rotina, nos olhares trocados, nos sorrisos cúmplices, na admiração mútua. Que nunca havia se permitido amar verdadeiramente, descobriu em Maria uma alma gêmea, uma mulher que via além de sua fortuna e status. Ele via nela a força, a resiliência e a compaixão que ele próprio buscava em sua jornada de redenção. Por sua vez, encontrou em Arthur um homem transformado, capaz de amar e de lutar pelo que realmente importava. Que havia perdido tanto em sua vida, via na nova família uma chance de recomeçar, de construir um futuro de amor e felicidade. Os meses se passaram e Arthur cumpriu sua promessa de reparar os erros do passado.
Ele contratou uma equipe para localizar as famílias que haviam sido lesadas pela transação imobiliária de anos atrás. Com a ajuda de Maria, que o orientou sobre a melhor forma de se aproximar das comunidades, ele ofereceu compensações justas, muito além do que a lei exigia. Para alguns, o dinheiro não traria de volta o que foi perdido, mas o gesto de Arthur, sua humildade e seu desejo genuíno de reparar foram recebidos com surpresa e, para muitos, com perdão. A notícia da redenção de Arthur Montenegro se espalhou, surpreendendo o mercado financeiro e a sociedade. Ele deixou de ser apenas o bilionário impiedoso para se tornar um exemplo de superação e transformação pessoal. Por sua vez, desapareceu dos holofotes. Sem a fachada de casamento e sem o status que a mantinha, ela se viu sozinha, confrontada com suas próprias escolhas e vazios. Sua história serve como um lembrete da futilidade de uma vida baseada apenas em aparências e bens materiais. Um ano depois da decisão judicial, a Mansão Montenegro testemunhou um evento singelo e emocionante. Arthur e Maria, em uma cerimônia íntima no jardim, trocaram votos, não de um casamento suntuoso, mas de uma união baseada no amor, na compreensão e na cumplicidade. Que havia feito progressos notáveis em sua comunicação e interação, estava ali, sorrindo e batendo palmas, sentindo a energia do amor que o cercava. Ele era a prova viva de que o amor, em suas formas mais puras, pode curar e transformar. Arthur e Maria construíram um lar para Léo, um lugar onde ele era amado, aceito e estimulado a florescer. A história do bilionário que encontrou a redenção através da humildade de uma empregada negra e do amor por seu filho autista se tornou um exemplo para muitos. Uma história de drama, superação, romance e reviravoltas que provou que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se é. E assim, na cidade de São Paulo, a Mansão Montenegro, antes um símbolo de uma vida vazia, transformou-se em um farol de esperança, um testemunho do poder transformador do amor. Fim.